Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre como identificar que você está sobrecarregado e ultrapassando os seus limites. Isso é algo muito comum de acontecer, a gente ficar sobrecarregado com muitas tarefas, muitas responsabilidades. E uma vez que a gente fica assim, a gente precisa identificar que a gente está assim, para poder ter contramedidas. Não quer dizer que você vai fugir das responsabilidades, não é isso. O tema de hoje é sobre como você identificar a sobrecarga e como você ter a melhor contramedida contra essa sobrecarga. Esse que é o tema de hoje, um livro que pode ajudar muito você a lidar com a sobrecarga, esse livro aqui, Vivendo Sem Estresse. Antes de iniciar, iremos recitar as orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou
e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, e ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui é o comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem a Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, sobre como identificar que você está sobrecarregado e ultrapassando os seus limites, mas Trocal nos ensina que existem períodos na vida no qual a gente acaba excedendo o nosso limite de descanso. O nosso corpo físico, ele tem um limite que ele consegue suportar de estresse, de responsabilidade, de tarefas, de cansaço, e é muito difícil identificar esse limite, porque a gente acha que nós somos super-herói,
que a gente consegue fazer tudo, que não precisa descansar, que não precisa dormir. E que bom seria se fosse tão simplista assim a nossa vida. Mas o fato é que para cada pessoa é de um jeito, mas todo mundo tem um limite. A gente chega no limite. E mais importante do que identificar que a gente passou do limite é, antes de chegar no limite, colocar um pé atrás para evitar que a gente tenha essa sobrecarga e acabe ficando doente. Só que antes da gente ter a sobrecarga, o nosso corpo ele nos dá alguns sinais. E esses sinais, quando você percebe esses sinais, então você deve colocar o pé no freio para evitar que você exceda o limite. Doenças, por exemplo, é um sinal de que a gente está excedendo o nosso limite. A gripe, a gente vai ver mais à frente na explicação, a gripe é um sinal de que a gente está com uma sobrecarga imensa. E para evitar que o nosso corpo se destrua, a pessoa acaba tendo uma gripe, fica lá 3, 4 dias de febre na cama para conseguir se recuperar. É necessário que a gente desenhe uma linha muito racional entre o seu desejo, aquilo que você deseja, mas consegue fazer, e o excesso de desejo. Essa linha ela é muito importante. Até aqui eu consigo. É um lado da linha. Cruzou essa linha, cruzou esse limite, excesso. E aí que vai morar o problema. Por isso a gente tem que ter sempre em mente se a gente está atravessando a linha do excesso de desejo. A partir do momento que você cruza essa linha do excesso, é que você vai começar a ter problema. Nós, muitas vezes, conseguimos fazer aquilo que está dentro da nossa capacidade, mas aquilo que está muito além da nossa capacidade, se você tentar fazer aquilo, se você ceder demais a sua capacidade, então você vai ter problemas, principalmente de saúde e problemas na família. Qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo é o autoconhecimento. É você se conhecer. É o teste do espelho. É você olhar para dentro de você e reconhecer os seus limites. Reconhecer até onde você consegue ir. Reconhecer as suas qualidades, os seus pontos fracos, fazer um balanço de tudo isso e conseguir chegar numa conclusão. Saber quem você é, até onde você pode ir. É um teste de humildade. É o teste do espelho, no qual você tem que se encarar. Dói. Não é bonito. O autoconhecimento, quem fala que autoconhecimento é bonito é porque nunca praticou. O autoconhecimento não é bonito. Você se conhecer não é legal. Mas é necessário esse autoconhecimento para evitar que você exceda os seus limites. Se, por exemplo, uma pessoa ficar toda a madrugada trabalhando, excedendo o limite de sono, excedendo o limite de alimentação, se alimentando mal, não praticando nenhum tipo de atividade física, não tendo nenhum momento de descanso, essa pessoa, apesar dela estar obstinada perseguindo uma meta, por exemplo, dinheiro, status, cargos, apesar dela estar obstinada nessa meta, se ela começa a falhar nisso, ela cruzou a linha do excesso e ela vai começar a ter problema. Apesar da gente não desejar a doença, por algum motivo a gente, por exemplo, acaba tendo gripe, fica de febre e acaba ficando na cama. Ou, quando as pessoas estão muito estressadas no trabalho, elas estão tendo uma carga excessiva de estresse, de pressão, os filhos da pessoa começam a absorver esse estresse e começam a dar problema na escola, por exemplo. Ficam desobedientes na escola, ficam desobedientes com os pais. A família em si é um fardo pesado, a família é um fardo difícil de carregar. Mesmo as pessoas que estão sob uma forte pressão têm também responsabilidades na família. E as pessoas em volta de alguém sobrecarregado, as pessoas em volta de alguém muito estressado, acaba sendo afetado pelo estresse dessa pessoa. Por quê? Alguém que está muito pressionado acaba descarregando o estresse nos outros.
e as pessoas ao redor acabam absorvendo o estresse dessa pessoa. Chega em casa, por exemplo, já com aquela sobrecarga emocional. Quem está na frente leva. Se é a esposa, se é o filho, se é a filha, chega aí, descarrega tudo aquilo nos outros. Isso vai acabar afetando o ambiente familiar. Por isso, observe as condições da sua família. Veja como está o seu relacionamento com os seus pais, com o cônjuge, com os filhos e as pessoas ao redor. Se você está vendo, e isso é importante, você tem que conhecer, você tem que se conhecer. Por isso a importância do momento de autorreflexão. Você tem que tirar 15 minutos para avaliar o seu dia, para fazer essa autoavaliação. Se você identifica que você está descarregando a raiva nos outros, primeiro você tem que entender que você não está conseguindo lidar com a sobrecarga. E é você que tem que mudar. Você vai ter que mudar alguma coisa, mas você não vai conseguir mudar o outro. Esse reconhecimento de que eu estou fazendo algo errado e eu tenho que mudar é o primeiro passo para você conseguir realmente ter uma mudança na sua vida. Existem pessoas que buscam uma meta de forma obstinada. É aquela visão de foco, igual os felinos. Tem pessoa, principalmente pessoa que acaba tendo muito sucesso, ela tem a visão é um funil, ela faz assim a visão, ela não vê mais nada em volta dela, ela fica obstinada naquela meta. Os felinos têm muito sucesso na caça por causa disso, eles têm essa visão de funil. Tudo aquilo vai para um ponto só, ele não enxerga mais nada ao redor e consegue, então, atacar a presa. Só que nós humanos, a gente tem que ter foco na perseguição de metas, mas tem que também ter o bom senso de como a gente está lidando com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, se algum familiar não está se sentindo bem, ou se a gente está se distanciando demais das pessoas, isso é um problema. Por quê? Se a gente se distancia demais das pessoas à nossa volta, por causa que nós estamos obcecados na perseguição das nossas próprias metas, isso é um problema. Ao longo do tempo, conforme esse distanciamento vai aumentando, o problema só vai aumentar. Mas sempre vem aquela resposta. Mas sou eu que estou provendo a minha família. A minha família precisa, sou eu que sustento a minha família. Por isso que eu trabalho o tempo todo. Mas pergunte aos seus familiares, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, se eles realmente só querem o fruto do seu trabalho ou se eles também querem você por um tempo. E veja a resposta deles. Não sou nem eu que vou responder. Faça o teste. Pergunte às pessoas à sua volta se elas realmente só querem o fruto do seu trabalho ou se elas querem a sua presença também. Essa é uma pergunta a levar em consideração. Eu acredito que eles vão querer também a sua presença. Aí vem esse equilíbrio, essa harmonização entre as nossas metas e as pessoas à nossa volta. A gente não pode usar às custas das pessoas à nossa volta o sucesso. Tem que, na verdade, trabalhar em conjunto. Um período de sofrimento pode ser consequência de alguém que está buscando um resultado apenas para si. Por exemplo, alguém que está buscando um resultado apenas para si, acaba recusando de conversar, ouvir os problemas de outras pessoas, dos filhos, por exemplo. Perde o interesse. Estou pagando escola, tá bom. Estou pagando as contas, tá bom. E acaba perdendo o interesse nos filhos ou nos problemas da esposa. Chega tarde em casa, raramente conversa com a família, é aquele diálogo clássico, as três palavras, que é o banho, a janta e o sono. O que tem para comer? Vou tomar banho, vou dormir. E acaba mantendo o relacionamento nesse nível. Se a esposa ou o marido começa a querer conversar, a pessoa já fica cansada, já não quer responder mais o que a pessoa fala.
Ah, mas e no final de semana? No final de semana fica o tempo todo fora. Basicamente, a função é pagar as contas. Não tem interesse nenhum. Quando a gente está obcecado, obstinado numa meta, a gente começa a perder o interesse na família. Isso é verdade. Você não tem mais interesse. É como se aquela visão de funil, você está tão obcecado naquela meta que você acaba deixando as pessoas ao redor. Mas você pode pensar, mas isso não é bom em momento nenhum, para nenhum tipo de pessoa? Eu acredito que pessoas que trabalham em uma profissão que é extremamente, que demanda muito, tem uma demanda extrema dela, por exemplo, o atleta olímpico. Nesse caso, vai ser difícil mesmo ele manter uma família. Só que o assunto aqui hoje é para nós, população em geral. O atleta olímpico, pode ser que se você for atleta olímpico, envie uma mensagem para mim, pode ser que a conversa de hoje não seja totalmente para você. Mas você que não é atleta olímpico, ou você que vive a vida como um cidadão comum, igual eu, por exemplo, então essa conversa é apropriada para você. Evitar os problemas em casa pelo fato de estarmos obcecados com as nossas próprias metas. E aí o que acontece? Quando uma pessoa ela está obcecada numa meta profissional, por exemplo, aí, quando essa pessoa acaba sendo transferida ou rebaixada, ela vai para o interior, ela vai para algum outro lugar que demanda menos dela, é que ela acaba tendo uma oportunidade de reflexão. Aí ela vai pensar um pouco mais na família, ou momentos de crise acabam gerando isso também. Isso é comum nas pessoas que vão direto ao topo no ambiente corporativo. As pessoas que decolam no corporativo, em muitos casos, elas acabam tendo uma família cheia de problemas, porque isso acaba acontecendo porque a pessoa fica obcecada naquela meta e acaba esquecendo das pessoas ao redor. Falando mais especificamente sobre o tema de hoje, sobre como identificar que você está sobrecarregado, agora a gente vai falar sobre como identificar a sobrecarga. A primeira coisa é você observar a sua condição física, verificar se você não tem nenhum problema de saúde ou se você não está dormindo mal. A sua condição física, ela é parcialmente governada pelo seu subconsciente. A nossa mente, ela tem a parte consciente, que é o racional que a gente usa no dia a dia, que é 10% dela, e tem abaixo da superfície da mente o subconsciente, que é 90% da mente. Parte da nossa condição física é governada pelo subconsciente. O subconsciente, você não consegue dominar ele totalmente, ele é um ótimo servo, ele vai fazer aquilo que você deseja inconscientemente. Se você começar a usar demais e o seu inconsciente começar a perceber que o seu corpo tem no extremo, o seu subconsciente pode forçar algum tipo de doença no seu corpo para você parar um pouco e conseguir se reestruturar. Isso é muito comum hoje, principalmente hoje que as pessoas são muito atarefadas. Aí, no caso, uma gripe, por exemplo, pode evitar que uma pessoa destrua completamente o corpo. Às vezes a gente reclama que ficou gripado, mas talvez essa gripe foi só um aviso, um sinal vermelho, para que a gente não destruísse totalmente o nosso corpo, para evitar um colapso maior. A pessoa, então, fica 2 ou 3 dias acamada e depois se recupera. Isso é o corpo mostrando para essa pessoa que ela precisa parar um pouco. Que se ela não parar, o corpo vai ruir, ela vai quebrar, ao menos que ela descanse. E aí, se a pessoa não ouve isso, não percebe esse sinal físico do corpo, a gripe vem e deixa ela acamada. É como um carro, um veículo. O carro ele precisa de manutenção. O carro ele tem um sistema mecânico de funcionamento. Conforme você vai utilizando aquele sistema mecânico,
você tem desgaste. E aí você tem que levar no mecânico, para manutenção. O nosso corpo, a manutenção dele é feita quando a gente dorme, quando a gente descansa. Se a gente pula essa etapa do descanso, achando que é o super-homem só tem em filme. A realidade é dura. Na realidade, nós somos limitados. E a gente tem que respeitar a realidade. Se você começa a desrespeitar a manutenção do corpo, ele vai quebrar. Pode ser que ele avise antes de quebrar, mas se insistir demais, aí é uma ruína completa do corpo físico. Então, se você ficar gripado, é um sinal que o seu corpo precisa de reparo, que precisa de conserto. Essa mudança na condição física do corpo também é uma oportunidade para você refletir sobre a sua rotina, sobre o que você tem feito, sobre como você tem vivido. Um outro ponto que mostra que nós estamos sobrecarregados é as pessoas à nossa volta começam a reclamar em excesso do seu trabalho. Quando nós temos uma meta, um objetivo, a gente fica obcecado para cumprir aquele objetivo. E nesse ato de ficar obcecado, a gente começa a tirar as pessoas da frente, como se a gente quisesse eliminar as pessoas. Quando isso começa a acontecer, você começa a receber reclamações. As pessoas ao redor começam a reclamar. Aí você começa a tomar a decisão errada, que vai causar problemas para as pessoas. E vem, então, mais reclamação. Quanto mais reclamação vem, mais você pensa, que bando de pessoa chata, que bando de pessoa inconveniente. Eu aqui, dando duro, fazendo o meu melhor, essas pessoas não param de reclamar. Por um momento, tem reclamação que realmente não serve para nada. Você tem que filtrar. Tem reclamação que é construtiva. Tem reclamação que é puro ódio. Isso aí deixa passar, não vale nada. Mas, dentro das reclamações que você ouve, busque filtrar as reclamações e não menospreze aquelas reclamações que você considera importante, de pessoas que realmente se importam com você. Porque as pessoas que se importam com você, apesar de ser um número limitado, tem poucas pessoas que se importam com a gente, isso é verdade. Mas dentro desse pequeno grupo de pessoas, busca ouvir as reclamações delas. As empresas, por exemplo, que menosprezam reclamações, nunca vão para frente. As empresas que vão para frente são aquelas que ouvem as reclamações. Tem departamentos, por exemplo, como Customer Success. É um departamento focado integralmente em ouvir reclamação. Aí os executivos trabalham aqueles feedbacks e mudam o serviço ou o produto. Esse tipo de empresa tende a ir para frente. Quando o assunto são as pessoas, isso também é verdade. Se tem alguém, por exemplo, reclamando do seu trabalho, ou reclamando de algo em relação a você, e você acha que essa crítica é construtiva, então busca ouvir essa pessoa. Principalmente se é um companheiro de trabalho, algum familiar, ou se é um cliente importante. Busque ouvir essa reclamação. Por quê? Essa reclamação pode ser um indicador que você está forçando a barra demais para cumprir as suas próprias metas. A gente viu, então, agora 2 indicadores. Um é a redução da saúde e a outra que é o aumento de reclamações. Sempre observe isso. A sua condição física e a reclamação das pessoas à sua volta. É muito importante que você preste atenção para o sentimento das pessoas à sua volta. Não massacre as pessoas para concluir a sua meta. Não ache que as pessoas são impedimentos para você construir, para você conseguir atingir a sua meta. Sempre leve em consideração o sentimento das pessoas que estão à sua volta. Não menospreze as emoções das pessoas que estão perto de você. Observe, ouça as pessoas. Busque entender o sentimento delas, como elas estão se sentindo. Fique atento às pessoas à sua volta. Será que as pessoas à minha volta precisam de ajuda? Será que elas estão bem? Tenha atenção pelas pessoas à sua volta. Tem uma frase do John Maxwell que é: as pessoas não
se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam que você se importa. A gente tem que ser alguém que se importa, que dá atenção para as pessoas ao nosso redor. A gente deve ter um cuidado muito especial com o sentimento das pessoas à nossa volta. Resumindo o tema de hoje, mas antes disso, eu sugiro a leitura desse livro aqui, Vivendo Sem Estresse. Lendo esse livro, você vai ter mais dicas em relação a como lidar com os relacionamentos, inclusive o capítulo 2 é como melhorar os seus relacionamentos, e o capítulo 1 é como lidar com o estresse. Tem aqui o estresse nos relacionamentos, o estresse financeiro, as preocupações com o envelhecimento. Tem uma série de estresse que o mestre Okawa pontua aqui nesse livro. Então, eu sugiro a leitura desse livro aqui, Vivendo Sem Estresse. Resumindo o tema de hoje, então, sinais de que você está sobrecarregado é a diminuição na saúde, o surgimento de doenças, o adoecimento do corpo, uma gripe, por exemplo, e o aumento de reclamações no seu trabalho e os problemas familiares. Não é fácil você conciliar a perseguição das metas, você buscar atingir as suas metas a todo custo, com a harmonia na família. Não é fácil. Por quê? O acelerador é você querer atingir a sua meta. E o freio é a atenção às pessoas à nossa volta. Para um motorista hábil, por mais rápido que ele pilote, que ele dirija, ele tem que usar o freio também de vez em quando. E a gente tem que saber esse balanço entre ficarmos obstinados em atingir uma meta e conseguir trabalhar em harmonia com as pessoas à nossa volta. Se você vê que a saúde está diminuindo, que está tendo muita reclamação, dê um passo atrás, porque pode ser que você esteja exagerando. Se os seus desejos crescerem demais, você tem que regular os seus desejos, você tem que controlar os seus desejos. Lembra do que a gente falou no início da palestra? Desenhe uma linha entre o seu desejo e o seu excesso de desejo. Você viu que você começou a atravessar a linha, está indo para o excesso, você tem que voltar e ter bom senso para atingir as suas metas. Então esse foi o tema de hoje, agradeço a sua presença. Lembrando, você que tem interesse em se aprofundar no assunto, sugiro a leitura do livro Vivendo Sem Estresse. Quem quiser ler esse livro, aprender mais a fundo, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que fica aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua presença e tenha uma ótima noite.